João 7, 37 ao 39, diz assim a palavra do Senhor: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus está na festa dos tabernáculos em Israel nesse momento. Uma grande festa no templo judaico, no templo que, por sinal, 70 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, foi destruído pelo general Tito Romano. Por causa do confronto com os judeus, aquele templo suntuoso veio de alto a baixo. Ficou só um muro lá que a gente vê hoje, os judeus ali fazendo assim, diante daquele muro, assim, irmão, lá orando a Deus. Jesus está caminhando no meio dos discípulos, está dizendo assim, os discípulos saíram do templo com ele e disseram: olha, Senhor, a grandeza desse monumento, desse templo, olha que glória. Jesus disse: olha, não ficará pedra sobre pedra desse lugar. Os anos se passaram, de fato o templo foi ao chão. Os homens estavam valorizando mais a pedra do que a presença de Deus. Estavam valorizando mais a construção do que a própria glória de Deus. Jesus: eu vou derrubar esse templo em 3 dias e vou reedificá-lo novamente. Estava falando do seu corpo, e de fato ele morre, e no 3º dia ele ressuscita. E agora o Espírito Santo é derramado sobre a terra. Mas antes disso acontecer, Jesus está no templo, e é um tempo de festa, chamada Festa dos Tabernáculos. O grande dia da festa, Jesus se levanta no meio do povo. A Festa dos Tabernáculos faz menção aos seus antepassados que caminhavam, perambulando pelo deserto, lembra? Montando barraca, montando seus tabernáculos, desmontando, caminhando, seguindo a nuvem de glória, dia após dia, mês após mês, ano após ano, até entrar na terra da promessa. Então ficou para eles como lembrança de um tempo de libertação, e eles celebravam a Deus na festa dos tabernáculos, com alegria pelo que Deus havia feito com eles. E foi dentro desse contexto que Jesus se levanta, e com grande voz ele clama. O texto diz: no último dia, o grande dia da festa, o dia especial da festa, o dia principal da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou. Jesus não falou, Jesus não ficou num cantinho só com algumas pessoas. Jesus se colocou num lugar evidente e clamou. E o que Jesus clamou tão importante naquele dia, querido? Olha as palavras de Jesus dizendo, clamando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas fluirão, correrão, se moverão do seu ventre. Aleluias! Jesus, quando olha para Israel, está vendo um povo sedento. Há um povo sedento, tem muita gente festejando, tem muita gente se alegrando, mas há um povo com sede. E a sede não é pela bebida desse mundo, a sede não é pelas coisas dessa terra, a sede não é pelo vinho local de Israel, talvez o melhor vinho que eles tinham naquela época. A sede não era por isso, a sede era pela presença de Deus, a sede era pela graça e pela glória de Deus. Agora o próprio Deus encarnado se apresenta diante de toda aquela multidão e diz com um grande clamor: se alguém tem sede, é óbvio que tem, venha a mim e beba. Irmão, como que a sede da minha alma, da sua alma, da alma da humanidade pode ser saciada? As pessoas bebem e têm sede. As pessoas bebem, caem de bêbados,
e bebem de novo, e a sede não acaba nunca. As pessoas bebem os líquidos dessa terra, sejam eles naturais ou artificiais, e a sua sede nunca acaba. Já percebeu isso? Você bebe água com muita sede, daqui a pouco você quer beber de novo, porque você tem sede de novo. Mas Jesus está falando não de uma sede natural, Jesus está falando de uma sede espiritual, que todo homem, toda mulher tem no seu interior. E a fonte da vida está aqui nessa noite, em nosso meio. A fonte da vida é Jesus. E Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim. Você quer resolver o problema da sua seca interior? Você quer resolver o problema da sua necessidade interior? Você quer resolver o problema do seu vazio existencial? Você quer resolver o problema da sua sede interior? Você precisa vir a Jesus e você precisa beber dele. Que bom que nós estamos aqui nessa noite, irmão. Que bom que nós estamos aqui nessa noite, porque desde a hora que nós entramos até a hora que nós saímos, nós estamos bebendo dele, bebendo da sua palavra, dos cânticos espirituais, do que o Espírito Santo está movendo sobre as nossas vidas, das águas do Espírito. Nessa noite Deus quer fazer um convite para mim e para você. Eu vou ler daqui a pouquinho a palavra. Primeiro eu quero falar isso aqui, porque Jesus que está dizendo: se alguém tem sede. Quem entrou com sede aqui nessa noite? Sede de Deus. Glória a Deus. Jesus disse: quem crê em mim, assim como diz o pastor, assim como diz o padre, o papa, assim como diz os filmes, quem crê em mim, assim como diz a Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Eu preciso olhar para a palavra de Deus, para a Escritura, e ver quem Jesus é. Eu preciso me render a Ele, entender que a palavra fala dEle, que a palavra é dEle. E quando eu leio a Escritura, entendo quem Jesus é, creio nele, os rios de água vivas, os rios fluirão para o meu interior. Porque primeiro eu creio, eu venho diante dEle com o desejo de beber do que Ele tem para a minha vida. Bebida espiritual eu só encontro aqui, querido. Não existe outro lugar. Pode ser que exista sim outro lugar, uma bebida espiritual estragada, e muita gente está bebendo, está morrendo por dentro ao invés de estar vivendo, está bebendo muitas coisas, consumindo muitas coisas do seu espírito que trazem condenação e não salvação. Por isso Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim, beba. Está aberto, você pode tomar. A torneira celestial está aberta nessa noite, não há restrição, está aberto para você e eu bebermos em Deus. Só que Jesus disse: quem crê em mim, quem crê em mim, preciso crer no Senhor, preciso crer no que Ele disse, eu preciso crer em quem Ele é. Quem crê em mim, como diz a Escritura e como diz a Bíblia, não é como dizem os teólogos, não é como dizem os falsos, não é como dizem os homens, é como diz a palavra, a Escritura. Eu creio nele, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o Deus encarnado, eu creio que Ele é o pastor das ovelhas, eu creio que Ele é a porta de salvação, eu creio que Ele é o Deus vivo, o Senhor dos senhores. Por isso eu vou a Ele, eu bebo nele, os rios de águas vivas do Espírito Santo vão encher o meu interior. Irmão, quem bebe na presença de Deus, eu sei que é meio estranho falar isso, né? Bebe em Deus, bebe de Deus, mas Jesus que está falando, irmão. Quem bebe na presença de Deus, na mesa de Deus, não tem sede para esse mundo, querido, entenda isso. Se eu e você estamos bebendo na mesa do Senhor, não vai ter sede para beber coisas estragadas lá fora. A nossa sede vai ser saciada, a nossa sede vai ser aplacada pelas águas do Espírito de Deus. Estamos bebendo algo novo, algo que traz vida, algo que nos faz crescer.
Jesus está oferecendo algo novo para o nosso interior, não é para o exterior, irmão. Tem muita gente por aí procurando bênção externa, isso é bom também. Você pode procurar, pode vir aqui pedir a Deus. Se for da vontade de Deus, Ele vai dar para mim e para você. Mas o que Jesus está oferecendo é muito mais do que coisas externas. O que Jesus está oferecendo é o que vai alimentar, saciar, nutrir, fortalecer você por dentro. Vai hidratar você espiritualmente. Fica sem tomar água, irmão, física. Se você ficar sem tomar água física, você corre o risco de morrer. O homem não pode ficar mais de 3 dias sem tomar água. Ele começa a entrar em crise, porque o seu corpo começa a definhar. Nós precisamos nos hidratar. E quando você percebe que o homem ou a mulher está longe da água espiritual, ele começa a definhar no espírito também. Começa a desidratar espiritualmente também. Começa a ficar fraco espiritualmente também, estando longe da fonte. Por isso Jesus nessa noite está dizendo: se você tem sede, pode vir, pode vir, pode vir, porque a torneira da fonte está aberta. Irmão, se tem um lugar, a Sanesul pode até cortar a água da sua casa e da minha se a gente não pagar, irmão. Ela pode ir lá e fechar a torneira, mas se tem uma torneira que nunca vai nos cobrar nada e sempre vai estar aberta, é a torneira celestial. É a fonte celestial, sempre vai estar aberta. Sempre vai estar aberta para eu e você bebermos nela. Está com sede nessa noite? Qual é a tua sede? Qual é a tua sede nessa noite? A noite de você matar a sede em Deus. Aleluias. O Salmo 42, o verso 1 e o 2, o salmista Davi disse assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Que sede é essa que o salmista está dizendo? Ele compara a sede com a sede da corça. Ele diz assim: como a corça brama, deseja pelas correntes das águas. E a corça só toma águas cristalinas, ela não bebe água em qualquer lugar. Ela escolhe os riachos de águas puras, cristalinas. Talvez ela viaja longe para beber. Ela não bebe em qualquer lugar, não toma qualquer água. A corça tem isso com ela só bebe a água corrente e cristalina. Por isso o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele identifica o Deus, do Deus que é vivo, porque o que Deus entrega para mim e para você nessa noite é algo vivo. Não estamos falando de um poço, não estamos falando de uma cisterna, nem de um lago, nem de uma lagoa. Estamos falando de uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluias. Davi disse: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aí Jesus disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. O salmista está dizendo: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Se eu e você queremos beber, irmão, se eu e você quisermos ser saciados, nós precisamos nos apresentar a Ele. Nós precisamos ir a Ele. Nós precisamos desejar do que Ele tem para as nossas vidas. Quantas pessoas têm a oportunidade de matar a sua sede em Deus e não o fazem, e estão bebendo lá fora e se prejudicando com bebidas nocivas. Estão bebendo em outras fontes estragadas. Jesus estava dizendo: se você tem sede, venha. Davi estava dizendo: a minha alma tem sede. Quando eu vou me apresentar diante de Deus? Abra sua Bíblia aí no nome de Jesus. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47, versículo 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltando para o oriente. Ezequiel 47, 1.
Então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros. Na sua Bíblia vai dizer côvados. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Versículo 4. E mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura, nos lombos. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que ninguém podia atravessar andando. Amém? Eu li numa versão um pouquinho diferente aqui. Ezequiel está à borda do rio. Tem a visão do templo de Deus. E o homem o chama para entrar no rio. E esse rio é muito especial, porque nós lemos no texto que ele sai debaixo do templo. São águas diferentes. Este ambiente é diferente, que Deus está nos convidando para participar nessa noite. E aquele homem mede 1000 côvados ou 500 metros para dentro e convida Ezequiel para entrar nas águas. E a Bíblia diz que ele começa a caminhar nas águas, e as águas dão nos artelhos, dão nos tornozelos. 500 metros entrando para dentro do rio, as águas estão dando nos tornozelos. E o tornozelo, querido, falando de algo espiritual nessa noite, falando não só de bebida espiritual em Deus, mas falando de níveis espirituais. O nível que só Deus pode medir na minha vida e na sua vida, não o homem. Só Deus pode olhar para mim e para você e ver o nível espiritual da nossa vida. Ainda que os homens olhem para mim e para você e tentam medir a nossa espiritualidade, tentam medir o nosso nível em Deus, a nossa entrada em Deus. Mas olha aqui, tem um profeta sendo chamado por Deus, o profeta Ezequiel, sendo chamado por Deus para entrar num rio que sai debaixo do templo de Deus. Essas águas não são qualquer águas nessa noite. Essas águas são especiais, que Deus está nos convidando para entrar. Essas águas mudam a nossa história, mudam a nossa vida e mudam a vida daqueles que estão ao nosso redor. Aleluia. Ezequiel é convidado para um nível em Deus. E ele entra, irmão. Imagina você numa praia, você vai entrando, caminhando, você está na terra. E aí você vai entrando, você sente a água nos seus tornozelos, você vai entrando, lá na frente o homem está chamando, entra mais um pouquinho, Ezequiel, entra mais um pouquinho. 500 metros você já entrou, você está com a água no tornozelo. Parece que você entrou tanto, você já caminhou 500 metros, mas a água continua no tornozelo. O que eu entendo com isso, querido? Que esse é o primeiro nível. A água no tornozelo é o primeiro nível. E a água no tornozelo não é suficiente ainda para aquilo que Deus tem para você e para mim. A água no tornozelo é um nível natural. Fala da nossa atitude diante do convite de Deus. Nós até aceitamos, mas aceitamos com relutância. Entramos um pouquinho. E talvez por entrar um pouquinho, estar nesse nível, muitos entram nesse nível e ali ficam, porque esse nível também fala de salvação, fala daqueles que aceitaram Jesus, daqueles que vieram para a igreja, nada mais. Até sentiram no seu pé o frescor, até sentiram no seu tornozelo a água. Poxa, que gostoso, estou aqui, está muito bom isso, está muito bom. Eu estou na igreja, eu estou ouvindo Deus, eu estou sentindo o Espírito Santo.
O Espírito Santo está tocando a minha vida. Glória a Deus, Jesus me salvou. Que bênção! Eu já estou vivendo algo em Deus, eu estou sentindo algo em Deus. Irmão, não se encante com isso. Preste atenção, esse nível é muito superficial. Eu quero fazer você entender. Nós entendemos nessa noite o nosso nível em Deus. Se é que nós podemos dizer isso nessa noite, nosso nível em Deus, porque só Deus pode medir o nível da minha vida espiritual e da sua. Mas Ezequiel entra 500 metros, irmão, e não é tão perto assim. São pelo menos 5 quadras de 100. 500 metros e a água ainda está parada no tornozelo. Que água é essa que ele está pisando? É uma água que sai do trono de Deus. E às vezes, muitos começam a pisar nessa água e tá bom, Deus já me salvou, glória a Deus, estou sentindo o frescor, está uma bênção, estou na igreja, Jesus já até me deu uma bênção, e se contenta ali, irmão, e para ali, estaciona ali, mas do lado de lá tem uma voz chamando, esse homem está chamando, eu quero dizer que esse homem é o próprio Jesus, ele está dizendo, vem meu filho, vem, entra, minha filha, entra um pouquinho mais, você ainda nem percebeu, você ainda nem sentiu o que eu tenho para você, isso é muito pouquinho, entra um pouquinho mais, não se contenta só com isso, porque eu tenho algo extraordinário para fazer. Aí muitos empacam ali, irmão, está gostoso, está bom, está sentindo Deus, está salvo, está uma bênção, ficam ali, mas é um convite de Jesus nessa noite, dizendo, vem, você quer beber? Você quer sentir, você quer algo novo, você quer ser renovado, você quer crescer em Deus, venha, entre um pouquinho mais. E aquele homem chama Ezequiel, irmão, Ezequiel que não é bobo, ele não para naquele nível, ele não para ali, ele não se contenta com aquilo, porque ele sabe que Deus tem mais. Preste atenção, Deus tem mais para você e para mim, muito mais. Ezequiel então, diante do convite, da insistência de Deus, deixa as suas reservas de lado e diz, não, eu preciso entrar um pouco mais. 500 metros mais à frente, está lá o homem chamando, entre um pouco mais, Ezequiel. E de repente, 500 metros após, ele sente que a água está no seu joelho. As águas estão batendo no seu joelho, e o joelho fala do nível da fé. Não é só da salvação, mas é o nível da fé, o nível que atinge agora uma dimensão maior. Quando nós falamos de joelho, nós lembramos do que, irmão? Nós lembramos da oração, nós lembramos da comunhão com Deus. Entramos um pouco mais no nível em Deus, saímos do natural, do superficial, do contentamento com a salvação, e entramos num nível de mais intimidade com o Senhor. Nos joelhos, tem algo novo acontecendo. Eu estou em intimidade com o Senhor, tem algo sendo revelado para o meu espírito. Esse é o nível da fé, atingimos uma dimensão maior, porque caminhamos para mais perto, não ficamos parados ali, não ficamos conformados com a religiosidade, não ficamos conformados só com a salvação, ou só para ir na igreja uma vez por semana, no domingo, não ficamos só com isso na nossa mente, nós entramos um pouco mais no Senhor, porque nós queremos mais, nós queremos uma vida cristã profunda, nós queremos uma vida em Deus. Ezequiel entrou mais 500 metros, já são 1000 metros para dentro, irmão, mas Deus está do lado de lá, está dizendo, você precisa entrar mais um pouco. Deus está dizendo nessa noite para você e para mim, você precisa entrar mais um pouco. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, esse problema vai ser resolvido, esse problema vai ser resolvido, você crê? Você crê? Mas deixa eu falar para você, você tem que entrar mais um pouco. Você precisa entrar mais um pouco. Deus está te chamando nessa noite para sair do nível da salvação apenas,
para sair do nível da fé, dos seus joelhos dobrados. Um pouco mais à frente, o homem está chamando, mais 1000 côvados. Ezequiel entra, passando pelas águas, e agora a Bíblia diz que as águas saem do joelho e elas estão batendo nos seus lombos, nas suas cinturas. Metade do corpo já está para dentro de Deus, metade da vida já está dentro das águas de Deus. Pelo menos uma parte já entendeu. E esse terceiro nível, ele fala de uma unção em Deus. Se o primeiro fala da salvação, o segundo fala da fé, o terceiro fala de algo especial, de uma unção poderosa na presença do Senhor, por estar na cintura, na altura dos ombros, representa o esforço, o corpo dentro das águas profundas, um desejo maior pelo Senhor. Mas Deus não para aí, irmão, porque Deus não quer fazer nada em você e em mim pela metade. Deus não quer fazer nada em você e em mim pela metade. Você diz assim: eu estou salvo, está uma bênção, eu já falo com Deus, tenho intimidade com Ele, eu já tenho unção de Deus na minha vida. Aí você diz assim: tá bom, glória a Deus, olha, eu estou dentro da água, olha só, eu estou dentro da água do Espírito Santo, eu sinto o Senhor, eu sinto o mover de Deus, eu já não tenho mais sede, estou bebendo todo dia nessas águas, estou caminhando dentro dela, eu estou dentro dela literalmente. Mas Deus não quer fazer nada pela metade em minha vida e em sua vida. Às vezes nós pensamos: tá bom, então uma bênção, olha só, olha até onde eu cheguei, olha até onde eu vim, quantas barreiras eu transpassei, quantas situações eu passei, eu consegui chegar até aqui, glória a Deus. Mas lá na frente, irmão, lá na frente, Deus está fazendo assim para você, ó. Deus está fazendo assim: vem, entra um pouco mais, entra um pouco mais. O que nós queremos, queridos? Será que nós entramos nessa noite aqui? Você tem sentido nesses dias as águas correrem no seu tornozelo? Aí você testemunha, fala: ó, está uma bênção, estou na igreja, Deus tem feito tanta coisa em minha vida, é uma bênção estar com Jesus, eu sinto Ele todo dia. Aí você fica feliz, você fica alegre. Aí hoje Deus está falando para você: meu filho, não quero você aí na margem não, eu não quero você aí no rasinho não, porque eu tenho na sua vida é muito maior do que você imagina, porque o que eu tenho para fazer em você e por você é muito maior do que você imagina. E aquilo que eu tenho para fazer em você não é nesse lugar, está muito raso ainda, você precisa entrar mais. E essa é a sua decisão, essa é a sua e a minha decisão, de entrar um pouco mais, de ir um pouco além, de romper com as barreiras do nosso próprio coração, entrar um pouco mais. E às vezes a gente pode dar desculpa: não, eu não vou um pouco mais por causa disso, por causa daquilo, não, eu não entro um pouco mais porque eu tenho receio, eu tenho medo de me comprometer mais. Não, eu não entro um pouco mais por causa daquela situação, por causa daquela pessoa, por causa daquele problema. E aí você fica dando desculpas. Aí você olha para frente, irmão, como você está olhando para cá, você olha para frente e você vê Deus fazendo assim para você, ó. Deus não está perguntando dos seus problemas, Deus não está perguntando dos seus impedimentos. Deus está olhando para você e está fazendo assim, ó: venha mais, entre um pouco mais. E às vezes a gente fica parado ali naquele lugar, dando as desculpas da nossa vida, para não entrar mais e não provar mais daquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas Ezequiel, irmão, ao ouvir o chamado por mais uma vez, ele continua caminhando. E a Bíblia diz que ele caminha um pouco mais 500 metros à frente. E agora, aquele riacho
aquelas águas correntes que saíram debaixo do templo se tornam um grande rio. Porque à medida que eu e você entramos, as nossas limitações ficam para trás, irmão. À medida que eu e você caminhamos para Deus, o que nos limita fica para trás. À medida que eu e você caminhamos em direção ao Senhor, tudo aquilo que é barreira cai por terra, porque nós estamos nos aproximando dEle. Se no primeiro nível da fé é o da salvação, o segundo da fé, o terceiro o nível da unção, então esse nível agora que Ezequiel está entrando, é o nível da glória de Deus, é o nível do propósito de Deus. Que uma coisa, irmão, você entrar nas águas, o seu pé está na terra, e você está muito seguro entrando, você está caminhando, tá bom, tá aqui as águas estão correndo, está no tornozelo, eu estou seguro, está tudo bem, eu estou sentindo, está uma bênção. Aí você entra um pouco mais, opa, está aqui na cintura, ainda está no meu controle, aqui tudo bem, eu consigo, qualquer coisa eu corro para trás, qualquer coisa eu volto. Preste atenção, irmão. Ezequiel estava com a água aqui, ó, mas Deus disse: vem, meu filho, vem, entra mais um pouco. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa tirar o seu pé da segurança da terra. Ezequiel entra, e à medida que ele entra, ele entende que agora ele não pode mais ficar com o pé na terra, porque o rio agora que ele está entrando, da presença de Deus, vai tirar todas as limitações da sua vida, que não há mais contato com terra. Esse é o momento que você se lança deliberadamente, esse é o momento que você se entrega deliberadamente, esse é o momento que você confia e tem segurança em Deus, que você depende de Deus, que você diz: Senhor, sim, toma minha vida, pode fazer a tua obra em mim. Eu não vou ficar mais na segurança da minha própria vida, não, confiando aqui no meu pezinho aqui na praia, não. Você pode fazer. As águas do Espírito Santo vão nos conduzir a uma glória em Deus, a uma glória em Deus. Irmão, nós nunca mais seremos os mesmos. Você acha que Ezequiel foi o mesmo depois disso? Quem experimenta, irmão, entregar a vida, entregar tudo para Deus, nunca mais é o mesmo e a mesma. Quando os seus pés saem da terra e ele percebe que o rio que ele está agora é um rio que não tem como atravessar a não ser a nado, ele diz: esse é o momento da dependência de Deus, esse é o momento onde nada mais importa a não ser a presença de Deus, esse é o momento onde somente é eu e o Senhor. Não há mais contato com terra, não há mais contato com segurança humana. Você está entendendo os níveis aqui nessa noite, irmão? Você está entendendo os níveis de entrega que o Senhor nos chama? Identifique onde você está nessa noite. Identifique, o Senhor está falando com você. Identifique onde você está nessa noite. Você está caminhando nessa praia, você está caminhando diante desse rio, você está sentindo que o seu pé de vez em quando sai para fora da água. Você se sente seguro, se sente confortável. Deus está chamando você para mais. Talvez você está com as águas no joelho, você diz: está uma bênção, está tranquilo aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, é uma bênção, estou em Deus, eu estou com Jesus. Olha aí, o meu pé não sai da água, eu estou com o joelho aqui, está até no joelho, o pé não sai de dentro da água, agora está bom, eu não saio daqui. Aí Deus diz assim: ó, vem mais, tem mais, tem mais. Aí você entra mais, sente que está batendo na sua cintura e nos lombos. Aí você fala: agora sim, agora eu cheguei, agora sim. Mas Deus está dizendo nessa noite, o lugar que Ele está esperando eu e você, é um lugar onde eu e você não estamos mais fixados nas nossas próprias seguranças, mas sim na segurança que é o Senhor. Nos lançarmos deliberadamente ao Senhor nessa noite. Amém? Tem um rio fluindo aqui, irmão.
Tem um rio fluindo aqui nessa noite. Agora, o que o Espírito Santo espera é a minha atitude e é a sua atitude diante do convite que Ele está fazendo. Jesus se levantou e com grande voz Ele gritou: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, assim como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O que Ele está dizendo? Se você entra nessas águas, irmão, você vai fazer parte dela, ela vai fazer parte de você, e ela vai estar dentro de você. O que vai fluir de mim e de você? Rios de águas vivas. É o Espírito Santo nos convidando para algo novo nessa noite. Amém? Deixe que essas águas invadam o teu interior nessa noite. Que não haja lugar de sequidão no teu coração, nem na tua mente, mas que o Espírito Santo banhe a tua alma por dentro, e você saia daqui nessa noite, nesse lugar de vida, de abundância, com a presença do Senhor. Oh, nós clamamos por Ti, Pai, e queremos estar nesse rio poderoso. Estenda as suas mãos a Ele. Nós Te louvamos, amado da nossa alma. Toma a vida de cada um dos Teus filhos e filhas nesse lugar, Pai. Seja a Tua bênção e o Teu favor. Que este rio possa, Senhor, mover gloriosamente sobre o nosso espírito e a nossa alma nesta semana. A nossa alma tem sede de Ti, Senhor, e nos apresentamos diante da Tua face, soberano. Enche esse lugar, banha esta alma nessa noite, Espírito Santo, sacia nossa sede. Oh, nós Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Confirma a Tua palavra na vida da Tua filha e do Teu filho, Senhor. Que este rio possa encher esta casa com a Tua glória e com o Teu favor, hoje e sempre, em nome de Jesus.